Fala, galera. É... Bom, aqui. Nossa aulinha de gramática, né? Toda sexta. Então, hoje a gente vai falar sobre pronome interrogativo e pronome relativo. Então, aqui. Pronome interrogativo. Os pronomes interrogativos que, quem, qual e quanto, quando usados para fazer perguntas, são denominados pronomes interrogativos. Então, eles são voltados, né, para fazer uma pergunta. Não necessariamente terá o ponto de interrogação, tá? Ela pode ser uma pergunta interrogativa, mas assim, pode ser aquela pergunta interrogativa implícita. Mas eu não necessariamente preciso ter ali então, o ponto de interrogação, né? Então, aqui, ó. Quero saber quem mexeu aqui. Então, é uma pergunta interrogativa, é uma frase interrogativa, né? E tá implícito. Então, eu não tenho ali o ponto de interrogação, né? Que é a marca registrada da pergunta, né? Da frase interrogativa. Então, eu posso, né, utilizar o pronome interrogativo para fazer essa modulação. Então, quem telefonou para mim? Nem imagino quanto custou esse presente. Então, é uma frase interrogativa, né? Só que ela é implícita. Então, o papel do pronome interrogativo é esse, tá? Então, aqui, ó. Observe que, nos exemplos anteriores, alguns interrogativos têm função de substantivo, substitui o nome, ou outros de adjetivo, acompanham o nome. Então, na frase quem telefonou para mim, a palavra quem pode ser trocada, por exemplo, por João. Então, o quem tem o valor de substantivo. Além de ocupar o lugar de um substantivo indefinido, o pronome quem ainda possibilita uma interrogação. Então, o pronome interrogativo, ele tem o papel de substantivar ou adjetivar, tá? E ainda de possibilitar colocar uma frase com valor interrogativo, tá? Bom, então os mais utilizados, né? Que, quem, quanto, qual. Então vai depender do contexto, beleza? E aqui eu tenho o pronome relativo, tá? O pronome relativo, o próprio nome já diz, ele é relativo a algo anterior, tá? Ou que ainda irei falar. Mas ele precisa ter uma relação direta com o texto. E como é que eu identifico? Muitas pessoas, né, a gente tem o quê? Né? O que ele tem uma gama de possibilidades de informação. Então, o que ele pode ser conjunção, ele pode ser pronome relativo, ele pode ser pronome interrogativo, ele pode ser... Enfim, ele pode ser várias coisas. Então, como que eu identifico, tá? Pronome relativo, o que ele vai ser substituído. Então, você substitui ele. Ficou na dúvida? Substitui pelo o qual, tá? Então, primeiro, tá lá a frase, ó. Fui com os meus amigos a uma festa que estava muito animada. Então, ali eu tenho o quê? Então, se eu ficar na dúvida se esse pronome é se o que é um pronome relativo, eu posso substituir. Ai, que soluço. Eu posso substituir. Então, fui com meus amigos a uma festa, a qual estava muito animada. Então, fez sentido. Fez sentido? Pronome relativo, tá? Então, ficou na dúvida se é um pronome relativo, substitui. Se for conjunção, você pode substituir o que, no caso, mais para frente, eu não sei se é agora ou se é no segundo ano, eu vou dar uma olhada.
tem o estudo do que. Então, a gente vai estudar as diversas possibilidades que o que tem. Mas aqui eu vou dar só uma pincelada, tá? O que, com conjunção, você substitui por isso. Então, assim, se você... Lá, tem uma frase que tem uma conjunção e tem o que. Aquele que substitui por isso. Se fizer sentido, é uma conjunção, tá? Se não fizer sentido, não é uma conjunção. Então, aqui vocês também podem utilizar assim. O pronome relativo, você substitui por o qual ou a qual, né? Fez sentido, é pronome relativo, tá? Então, ficou na dúvida, só substituir. Então, aqui, ó, vou ler aqui para vocês. O pronome relativo une duas orações em um só período e substitui um termo antecedente, para que não se repita. Ele é, ao mesmo tempo, um conectivo, liga uma oração subordinada à principal. E um pronome refere-se a uma palavra anterior chamada de antecedente. Fui a uma festa com os meus amigos. A festa estava muito animada. Aí eu coloco o pronome relativo para não repetir. Fui com meus amigos a uma festa que estava muito animada. Beleza? Então, o pronome relativo, ele é antecedente à parte, né, que já foi citada. Ai. Coisas que acontecem em sala de aula e acontece também em gravação. Então, o papel do pronome relativo é evitar repetição de palavras, né, como qualquer outro conectivo, né, evitar repetição de palavras e dar uma abrangência ao texto, tá? Então, ficou na dúvida do pronome relativo, se o que pronome relativo substitui por a qual. Ou qual, né? Vai depender do se for masculino ou feminino. Então, aqui, ó, para que não haja necessário repetir a palavra festa, podemos utilizar o pronome relativo. Além disso, esse pronome tem a função de unir as duas orações em um período. Então, né, o pronome relativo aí, ele é muito rico. Deixa eu ver aqui embaixo. Tá, então aqui eu tenho os invariáveis e os variáveis, né, com todos os pronomes. Então, os invariáveis, que, quem, quando e onde. E os variáveis, o qual, os quais, a qual, as quais, cujo, cujos, cuja, cujas. Quanto, quantos, quanta, quantas. Tá? Então, os variáveis vão, né, variar de acordo com o gênero e com o número, tá? E os invariáveis, neutros, beleza? Então, no segundo vídeo, a gente vai falar sobre quando utilizar cada um deles, tá? Então, até já!